Viva, seja bem-vindo. Estamos a começar mais uma entrevista nesta série 50 anos Vozes da Independência. O nosso convidado de hoje é o engenheiro António Espírito Santo, foi militante clandestino do PAIGC, acompanhou por dentro a transição entre o regime colonial e a governação cabo-verdiana. Em 1990 foi um dos fundadores do Movimento para a Democracia, assumindo depois as funções de Presidente da Assembleia Nacional e mais tarde Provedor de Justiça. Senhor Engenheiro, muito obrigado pela disponibilidade em estar connosco. O senhor começou a militar no PAIGC ainda antes da independência, num contexto em que a luta em Cabo Verde era sobretudo política, clandestina e de mobilização ideológica. Que fatores pessoais, éticos ou políticos o levaram a alinhar-se com este projeto de libertação nacional? Obrigado pela oportunidade. Eu integrei o PAIGC, já estava eu em Lisboa, tinha entrado para a universidade. Só que quando saí de Cabo Verde, já era um nacionalista. Já era um nacionalista por diversos fatores, incluindo, é preciso dizer, a influência de meu pai, que nunca fez propaganda expressa da independência ou mesmo do PAIGC, mas que manifestava claramente uma certa oposição ao fascismo e ao regime colonial e descrevia-me a vida dele, analisava a vida dele de um ponto de vista e em termos que mostravam que a situação não era boa. Também encontrei na Ilha de Santo Antão memórias das fomes antigas, nomeadamente a de 47, seja na família materna, do lado da mãe, seja do lado do meu pai, seja também de amigos das minhas famílias. E já nos anos 60, a situação não estava grande coisa. Há, inclusivamente, uma música da época em São Vicente que eu transcrevo nas minhas memórias, que eu estou a escrever, onde se dizia: nós caminho para estrangeiro, a terra, o que já lhe dá, já lhe dá. Portanto, havia uma situação extremamente difícil e lembro-me que houve um dia, no meio das múltiplas conversas que tive com o meu pai, eu disse-lhe: não acredito que os portugueses sejam capazes de fazer qualquer coisa de jeito para Cabo Verde. Pressentia-se, o rapazinho que eu era, pressentiu que era preciso mudar de fundo, de fio a pavio, mudar Cabo Verde de fio a pavio. De modo que eu estava na periferia de um grupo de pessoas que teriam ligações com o PAIGC. Por exemplo, o Scofield, falecido? O Jaime Scofield, que namorava uma prima onde eu morava. Havia outros, eu lembro-me, portanto, de Luís, um pouco mais distantes. Luís Fonseca, né? Luís Fonseca e outros, e de quando em quando chegavam rumores, ou apareciam rumores da guerra na Guiné, e portanto eu tinha noção de alguma coisa. Inclusivamente em criança também chegavam algumas coisas da propaganda colonial sobre a guerra em Angola. Só que aquilo é uma coisa tão estúpida que, inclusive, num desses boletins de propaganda do regime colonial, eles mostraram fotografias de soldados portugueses com cabeças de africanos espetadas em paus. Repara a barbaridade, a violência, a barbaridade dessa circunstância e a qual a criança que eu era teve acesso. E, portanto, há todo um conjunto de circunstancialismos que me levaram, a partir também, insisto, conversas com o meu pai, a concluir por mim próprio, e a partir que era preciso mudar Cabo Verde de fio para fio. E, portanto, quando cheguei em Lisboa
em 69, ainda, finais de 69, e encontro um ambiente de uma grande efervescência cultural, mas também política, contra a guerra colonial, aí digamos que estaríamos os portugueses eles próprios a validar aquilo que eu disse. Aí é que eu começo a enveredar para o nacionalismo, meramente nacionalista. Depois vou evoluir ideologicamente, politicamente, etc. Mas tudo começa aí. Cabo Verde proclamou a sua independência sem armas, nem rupturas violentas, mas com um simbolismo profundo. Pela primeira vez o poder passava formalmente para as mãos dos cabo-verdianos. Já vimos como é que viveu o 5 de julho de 75, estava em Lisboa. Tinha a sensação de que se inaugurava, de facto, um novo tempo? Sim, inaugurou-se um novo tempo. Lembro-me do discurso que eu proferi na aula magna da cidade universitária, em Lisboa. Não sei onde é que para, se calhar rasgado, etc. Já não lembro grande coisa, mas há uma frase... É um bom elemento para as suas memórias agora. Seria, se eu encontrar. Mas lembro-me de uma frase que diz: a fome, ninguém mais se engordará com a nossa própria fome. E, de facto, nesses 50 anos, não se pode dizer, posso dizer que isso não aconteceu. Caminhamos para esse risco, mas isso é quando abordarmos o presente. O espectro da fome foi definitivamente afastado. Ou começou-se a organizar um Estado, do meu ponto de vista, com esse propósito. Muito posteriormente, um daqueles altos dirigentes do PIGC, com quem tive a oportunidade de falar, a título praticamente pessoal, quase íntimo, foi o Julinho de Carvalho. E fiquei a saber, ele é que me disse, portanto não sei, que o PIGC tinha jurado que nunca mais morreria, ninguém mais morreria de fome em Cabo Verde. Foi o que ele me disse. Eu tomei boa nota e, digamos que, recolhi, também assumi, como cidadão e como militante do PGC, que nessa altura ainda eu era, assumi isso. E, digamos que, aos poucos, o espectro foi-se afastando. Foi-se organizando. Mas havia, claro, muita expectativa, muita euforia em torno da independência, mas também havia algum receio. Aliás, José Tomás Veiga fala disso, sobretudo no interior de Santiago. Houve algumas resistências, porque as pessoas diziam, se nós entrarmos aqui na independência, depois como é que asseguramos, digamos, o abastecimento de géneros alimentares? Havia o espectro da fome também sempre a pairar, portanto, até porque Cabo Verde, na altura, enfim, era tido como um país inviável, improvável. Portanto, havia algum receio também do futuro. Repara, nós íamos tomar o país nas nossas mãos, mas... e depois? Repara, Carlos, as pessoas não são irresponsáveis. As pessoas não são irresponsáveis. As pessoas não correm atrás de ideias abstratas. As pessoas, primeiro, têm de assegurar a sua própria sobrevivência. Depois tem de se assegurar a dignidade para si e para a sua família. Portanto, as pessoas todas têm responsabilidades. E, portanto, não se pode pedir, não se pode admirar que as pessoas ponham essas perguntas. E como é que isso foi resolvido? A experiência em Portugal foi respondendo, na medida do possível, a estes questionamentos. E como é que se sobreviveu? Porque o Estado independente de Cabo Verde trabalhou para responder no concreto a esses questionamentos. E essa preocupação das pessoas. Agora, e é preciso avisar a geração que agora está no poder, que não responder positivamente a essas questões que são permanentes pode levar ao descalabro novamente. E o problema político central hoje, em Cabo Verde,
começa por ser a desigualdade. Mas deixa-me provocar-lhe já agora, a independência significou libertação ou liberdade? Os cabo-verdianos tiveram liberdade com a independência ou há apenas essa libertação do jugo colonial? É apenas libertação do jugo colonial. Ou, se quiser, até menos do que isso, a autonomia de decisão. Ter os destinos nas nossas próprias mãos. De organizar. Mesmo que tenhamos de ter ajuda da A, B ou C, nós é que escolhemos. Os polacos, quando começaram a contestar os soviéticos, eles diziam: o problema é esse. Eles são nossos irmãos. E irmãos nós não escolhemos. Preferíamos que só fôssemos amigos. Porque amigos nós escolhemos. Portanto, o regime que se instalou na altura é um regime autoritário ou totalitário? Esse é conceptual. Eu prefiro dizer que foi autoritário, mas há elementos documentais e atos que apontam para uma dinâmica totalitária. Aquele documento de 1976 e sobretudo, aponta para isso. Algumas informações que recentemente, sim, muito mais próximas de hoje, chegaram até mim, é que, inclusivamente, as intenções eram ainda mais graves, ou tão graves como as entrelinhas desse documento. A dinâmica era essa. Muita gente tem falado de regime totalitário, mas não apresentam os documentos comprovativos e, sobretudo, os atos comprovativos, mas que existiram. Não querem, pôr a mão na massa dos factos. E isto fica um bocadinho sempre muito, muito complicado. Muito bem. Muitos dos que participaram na luta pela libertação acabaram por sentir que os ideais estavam a ser traídos pelo realismo autoritário do novo regime. No seu caso, já aqui falou na questão da polícia política, quando é que esse sentimento começou a instalar-se de que essa utopia, esse desígnio que era a independência nacional, tudo isso estava a esboroar? Não, em 5 de julho, antes do 5 de julho, eu já sabia. Não. Antes do 5 de julho eu já sabia. Não tinha. Até porque disse-me há instantes que não tinha muita utopia. Não tinha ilusões. Não tinha ilusões. Não tinha ilusões. É aquilo que eu disse na praça, na Estrela, como é que se diz? Sim, no comício. É entre nós. De momento somos nós contra os portugueses. Depois é nosso com nosso. Depois é entre nós. Mas que sinais, do seu ponto de vista, eram mais evidentes de que essa esperança estava a ser traída? É muito difícil localizar isso num tempo antes do 5 de julho ou depois do 6, 7 de julho. Digamos que eu sabia. Aliás, não só eu. Alguns outros, só que não sei se chegávamos a meia dúzia na realidade. Mas, olha, ainda em Lisboa, há um indivíduo que começa a cantar Nós Terra, para nós povo é que é jogo de lotaria. Vou te lembrar de música. Está um gajo que... Essa música é contra a PGC. E era, portanto, é um indivíduo que se dizia mais cabralista que Amílcar Cabral. Não sei se estás a ver. Portanto, não tinha quaisquer ilusões. Eu ouvi discursos, em 74, de gente... de gente que relatava com prazer os assassinatos de trotskistas feitos por Enver Hoxha na Albânia, por Mao Tse Tung na China, e um outro que um dia conclui, e em África vão ser arrasados. Não. Olha, eu comecei a escrever algumas memórias estritamente pessoais, e quando me sentei diante do computador, tive uma espécie de comoção com a seguinte pergunta: como é que eu consegui sobreviver? E como é que... Bom, é evidente que quem tem se debruçado sobre
este percurso de Cabo Verde, reconhece que de facto houve, durante os primeiros 15 anos de independência, alguns ganhos ao nível da segurança alimentar, na educação, na saúde, daquele país difícil, improvável em 75, Cabo Verde, digamos em 90 era completamente diferente, mas há algumas sombras também, alguns relatos de tortura, de perseguições, por exemplo, em 77, 79, depois a reforma agrária de 81, como é que analisa isso tudo? Bom, insere-se naquilo que eu estava à espera, apenas fiquei à espera da minha vez. Quando eu tinha essas notícias, eu ficava à espera da minha vez, caso cá, portanto na Guiné-Bissau, não aconteceu comigo. Mas o senhor vai afastar-se do PAIGCCV... Em 79. Sim, em 79. Em 79, sim. Repara. Não, mas mesmo estando lá dentro, havia aquele documento de 1976 que era visando os que estavam dentro. Portanto, eu ficava à espera da minha vez. A minha vez não chegou a vez de um amigo, Eduardo Santos Lopes, que foi torturado e morto por ter ideias iguais às minhas. É então? Não, ele é guineense mesmo. E éramos grandes amigos, a ponto de ter sido padrinho de um filho meu. Em 79 ele sai. Pouco tempo depois, ele foi torturado e morto numa praia no Senegal. Portanto, o corpo dele voltou para a Guiné-Bissau. Oficialmente, ele morreu afogado, mas ele não andava bem. Oficialmente, esteve numa praia, mas a mãe dele, que foi até a embaixada, sacudiu as roupas todas dele em cima de uma mesa e não havia um grão de areia. O médico que recebeu o corpo não disse que ele morreu afogado, disse que o corpo esteve na água. Estás a ver? Portanto, não aconteceu comigo, aconteceu com ele. António Espírito Santo, ainda durante os anos 80, o país parecia manter uma certa estabilidade formal. No entanto, o descontentamento crescia em vários setores. Que sinais, no seu entender, já indicavam que o regime de Partido Único estava a entrar em declínio? Tem-se falado muito dos ventos de mudança no leste, mas havia também internamente muita pressão, muito descontentamento. Que sinais que o senhor voltemos teria vislumbrado na altura? Voltemos à estabilidade formal. Estamos a falar da década de 80. Sim, em 79. O terceiro congresso do PAIGC teve lugar em 79, do PAIGC. Repare que o regime, o congresso teve lugar na Guiné-Bissau, instaurou, não de direito, mas de facto, uma situação de recolher obrigatório em Bissau. Portanto, muita gente foi interpelada, presa, etc., à noite. O que contraria a tranquilidade de esperar de um regime mais ou menos estável. E, de facto, um ano e meio depois, desaparecia. Este é um dos primeiros dados. A nível, isso em Bissau, a nível de Cabo Verde, há alguns acontecimentos que outras pessoas aqui poderão descrever muito mal. Eu saí de Bissau 1 de setembro de 79. Portanto, teve mais ou menos 4 anos, 5 anos em Bissau. Para além de ser professor, exercia mais outro tipo. Durante 2 anos dei aulas. Sim. Depois trabalhei na Direção-Geral de Recursos Naturais, na parte de hidráulica. Mas estávamos a falar da estabilidade do regime. A nível interno. Dos sinais que já iniciavam um descontentamento. A nível da Guiné, o sinal mais importante foi este. Em Cabo Verde, como se lembra, terá havido algumas confrontações, algumas situações aqui. O problema da reforma agrária vai se dar e, sobretudo, a nível internacional, vai começar um pequeno caos com Reagan, creio eu.
O senhor é Santo Antão, já se debruçou naturalmente sobre o que se passou em Santo Antão, o que é que se pretendia com essa reforma. Pedro Pires tem um entendimento de que talvez falhou a comunicação, talvez não se devesse ter avançado para uma reforma, uma reestruturação, se calhar, de política agrícola, teria evitado toda essa situação. Ok, já lá vamos. Para não perder o fio da estabilidade do regime, só manter a componente internacional. Vai aparecer depois a União Soviética, que era um apoio moral muito importante, depois da independência. Na independência foi um apoio material muito importante. Claro. Mas depois foi um apoio moral que começa a esboroar-se. Ao desmoronamento da União Soviética, depois a queda do Muro de Berlim e por aí. Portanto, e aí também isso vai ter impacto em Cabo Verde. Embora o PGC, desde o princípio, não era tão homogéneo como isso. Há personalidades lá um bocado diferentes. Hoje, vê-se. Quer falar da reforma agrária? Já lá vou. Bom, mas eu entro já. Portanto, entre os sinais a nível internacional, portanto, a perestroika, mas a perestroika, para mim, vai ser um momento crucial. E é quando eu vou me sentir em perigo. Porquê? O que é que aconteceu? O PICV vai arrisca-se a ficar sem uma âncora. Vai ficar como um touro a morrer. E quando um touro está a morrer, os seus coices são mortais. Isso ouvi eu de um amigo de meu pai, militante do PIGC em São Vicente, no tempo da clandestinidade, que disse isso em relação aos colonialistas. Eu apliquei o mesmo raciocínio na altura. Eu disse, mas nessa morte, nessa agonia, poderão levar alguém consigo. Novamente não fui eu. Terá sido o Renato Cardoso. Terá sido o Renato Cardoso, cuja ideologia não sei propriamente caracterizar. Claro que tudo aquilo que não cabia na caixa do Partido Único, as pessoas diziam que era trotskista. E quem fez maior propaganda do trotskismo em Cabo Verde foi o próprio PGC. Porque nós, na altura, nunca dissemos que éramos trotskistas, mas também não dissemos que não. Foi a partida que pegamos. Agora, a reforma agrária. Eu assisti em 1900, ainda nos princípios de 70, nos anos 70, acho que terá sido em 75, eu assisti a uma reunião em Santa Catarina sobre a reforma agrária. E, na altura, eu percebi, digamos, a orientação genérica, mas dei-me conta de uma diferença extremamente importante e para a qual eu disse, bom, eu só assisti porque os outros é que estavam cá, eles é que tinham os dados, etc, etc. Eu só assisti, mas eu disse aquilo que hoje ainda pessoas podem constatar. O regime fundiário em Santiago caracteriza-se por grandes extensões da terra. Pode mimetizar aquilo que se chama um latifundiário. Só que na América Latina, ou na América, por exemplo, Jimmy Carter era um latifundiário que tinha uma terra do tamanho da Dinamarca. Não sei se estás a ver. Pronto. Mas, à nossa escala, eventualmente em Santiago se poderia falar disso. Mas em Santo Antão não. Em Santo Antão é tipicamente o minifúndio. É tipicamente o pequeno proprietário. Foi isso que eu disse, foi por isso que eu chamei a atenção. Dias depois, eu fui para Portugal. E fiquei surpreendido, aí sim, fiquei surpreendido com o facto de se ter pensado na questão da reforma agrária em Santo Antão. Porque uma coisa é teres um terreno abandonado, etc. E outra coisa, e dizer, vocês têm de aproveitar esse terreno, o Estado, eu acho que o Estado pode e deve fazer isso, tem de aproveitar esse terreno, ou então dá-lo a alguém. Estudar a sociologia dessas relações ancestrais
entre o dono da terra e quem a cultiva, estudar essas relações a fundo e só depois agir. Ora, nós em Cabo Verde, nessa altura, sabíamos, e ainda hoje sabemos muito pouco, da sociologia e da história de Cabo Verde. Agora, se temos um problema num determinado setor, então vamos arranjar gente para estudar em profundidade esse setor particular. Agora, o que saltava à vista na altura, e dos dados que se tinha, é que, eventualmente, em Santiago, se poderia... Por exemplo, aquele terreno da Almeida Henriques não me chocou que tenha sido ocupado. Não me chocou e não me choca que tenha sido ocupado. Sabemos como é que foi adquirido, em que circunstâncias, etc. E, sobretudo, é preciso terem atenção. Estava-se a desmantelar um regime. Quando muita gente vê hoje invocar leis que deviam ser aplicadas em 75, em 74, não. E que foi aí que era contra a lei vigente. Sim, é contra a lei vigente. Expropriação para utilidade pública. Essas coisas assim no género. Há uma ruptura. É preciso compreender. Ou assumimos que 1975 é uma ruptura e o que se vai seguir é o desmantelamento do regime, de um regime. Ou então queríamos que toda a gente ficasse parada. Não é isso. Agora, já em Santo Antão, o que, e eventualmente noutros lugares, não sei, porque não tenho estudos aprofundados sobre isso, em Santo Antão, para mim, saltava à vista, sobretudo no Conselho de Ribeira Grande, onde se vão dar os conselhos. O Ribeira Grande, Paúl, pelo menos esses, onde se vão dar os acontecimentos, aquilo é minifúndio. Minifúndio. E quando se vai, mesmo para o Conselho de Porto Novo, já nessa altura, havia também muito minifúndio. E aí está-se a lidar com circunstâncias sociológicas, económicas, mentalidades completamente diferentes de um lugar seria Santiago. Vamos avançando na história destes 50 anos, é muita coisa. Em 1990, o Movimento para a Democracia emerge como ruptura com o sistema vigente. Como foi esse processo de fundação deste novo projeto político? Não sei se o senhor esteve também, fez parte desse grupo, desse núcleo fundador do Movimento para a Democracia, se participou nessas reuniões também aqui na praia? Olha, é assim, eu sou mais que fundador do Movimento para a Democracia, eu sou um dos promotores. Nós estávamos a reunir já há algum tempo aqui na praia. Era uma... Não sei se chegava... Quando diz algum tempo, ainda em 90 ou antes? Não. Anos 80. Anos 80, 80 vamos pôr 87, 88, 89. Talvez já íamos reunindo. E quando se dá a abertura, é que decidimos elaborar e publicar um documento que é a Declaração Política do MPD. É esse documento que foi subscrito por 600 pessoas? Sim. Essa trintena, não chega a uma trintena de pessoas que se vinham reunindo antes, encarregou ao Jacinto Santos e a mim de redigir o esboço dessa declaração. Há muito menino por aí a falar da democracia, etc. Não sabem que no dia em que eu e Jacinto Santos nos reunimos para fazer o esboço dessa declaração, eles ainda não tinham idade para conduzir um automóvel. Sim, é preciso dizer isso. É preciso dizer isso. E então, depois redigimos, pusemos à discussão, foi posta à discussão, como sempre, e deu alguma coisa, deu algum debate e aprovou-se o documento que foi assinado. Foi assinado dentro de uma sala, praticamente, é uma sala de aula. Foi no dia 14, não é? 14 de março? Não. Foi antes? Foi 14 de março. 14 de março. Foi numa sala de aula na Chada de Santo António. Nós assinamos. Houve alguns que não assinaram por mero azar, como o Teófilo Santos Silva, que também fazia parte do grupo que se vinha reunindo desde algum tempo. Jorge Carlos Fonseca, que não estava cá, estava em Macau.
Eu nunca me reuni com ele, não posso vir dizer se ele estivesse cá. Não posso. Muitos outros. Embora, pronto, eu sei das ideias dele que ele não era para o Partido Único. Não era. Se posso sonhar. Até porque em Portugal ele terá tomado parte noutras coisas já nos anos 80. Assinamos. O Teófilo Santos Tivre, por exemplo, não estava. Há um outro, Daniel Barros, que tinha sido obrigado a sair, nós chamámos-lhe Neo, que tinha obrigado a sair dias antes para o Brasil porque ele era estudante lá. Mas, basicamente, é uma trintena de pessoas. Está assinado. O Jacinto foi o primeiro a assinar. Acho que o Carlos Veiga é o número 8. Eu sou o número 10. Lembro-me que eu comentei disso. Eu que sou o Maradona. E depois disso, é que pusemos o documento que fizemos recolha de assinaturas. 570 assinaturas, dos quais 72 mulheres. O MPD publicou um facsímile desse documento, ou com essas assinaturas, aí há uns anos, nos 20 ou 21 anos, ou 25 anos, já não me lembro, desse documento. Portanto, eu estou aí. Portanto, o MPD de movimento vai se constituir rapidamente em partido político, isso foi em outubro, não é? Já se transforma num partido, portanto, isso tudo acontece no ápice, foram meses, digamos, de muita agitação política e o MPD depois viria a ganhar as eleições, as primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde. Ficou surpreendido com essa vitória do MPD ou com a dimensão da vitória? Com a dimensão da vitória. Fiquei surpreendido. De todo modo, lá está, há visões da política, há visões e há visões na política. Quando lançamos o MPD, vamos dizer assim, num comício no Porto Novo, eu disse para os presentes, nosso objetivo é derrubar o PIGC através do voto, o PICV através do voto. Então era mais otimista do que Carlos Veiga, porque ele em declarações ao Jornal Expresso dizia que, para já a ideia era ter um grupo parlamentar ou alguns deputados, uma participação no Parlamento que pudesse forçar algumas reformas. Pois, eu ouvi essa de Jacinto Santos, de modo que eu acredito também que eu vi essa, temos depois de Jacinto Santos, de modo que eu acredito que também o Carlos Veiga tinha dito também no Expresso. Jacinto Santos eu ouvi na rádio, na altura. Aliás, mesmo Crucino Tolentino também dizia, isso foi muito sim, também ouvi. José Vicente Lopes, que se eles tiverem a 30% dos votos, Pois. Mas eu disse, não é otimismo. Aquilo que eu disse não é otimismo. É visão estratégica do MPD. Eu não disse que queria ganhar aquelas eleições. Eu disse que queremos derrubar o PIGC, o PICV, através do voto. Foi isso que eu disse. Se é hoje, ou se é daqui a 20 anos, nós estamos aqui para este objetivo. Foi isso que eu disse. Não foi registado em Cabo Verde. Há alguém que decide pregar-me uma partida, que eu hoje agradeço, que é o Manuel Delgado, que trabalhava no Jornal Expresso, que fez um artigo em que põe como título António Espírito Santo quer derrubar o PICV. Ele cortou a expressão a partir do voto. E, portanto, ficou a dúvida, derrubar a partir do voto ou a partir da violência. As duas coisas ficam... Isto é um título complicado. Pois, o título foi cirurgicamente... Não, pelo menos a minha leitura do título... Mas depois o texto explica ou não? O texto explica. Sim, mas as pessoas nem sempre leem o texto. Leem os títulos. De todo modo, essa visão estratégica que eu deixei no Porto Novo ficou registada num jornal num jornal credível, caso contrário, porque aqui em Cabo Verde aquilo que eu muitas vezes disse nunca foi registado. Muito bem. Sr. Engenheiro, e como é que avalia essa década de 90, com muitas reformas políticas e económicas? É assim, uma das expectativas da independência, 5 de julho de 65, é a liberdade. Os cabo-verdianos, em cada ano
em cada 5 de julho dos anos 70, dos anos 80, certamente terão perguntado o que é que foi feito da nossa expectativa da liberdade que nós todos esperávamos em 5 de julho. E, portanto, os anos 90 trouxeram essa expectativa. Liberdade para todos, pluralismo, democracia. Essa é a parte que espero não recuo. Há muita coisa ainda a fazer, mesmo nesse domínio. No domínio dos nossos direitos. Agora, há nuvens sombrias no horizonte. Incluindo relativamente aos nossos direitos constitucionais. Desde o nosso direito à saúde, que alguns querem mudar para negócio da saúde, as desigualdades, o fim do supremacismo linguístico em Cabo Verde, a dignificação da nossa língua materna, que está a provocar, que está a devastar o próprio nível cognitivo das nossas crianças, dos nossos alunos, incluindo os estudantes que saem daqui. Quem ouve os linguistas sérios sabem que a questão se põe nesses termos. E o Estado de Direito está em mau estado. O Estado de Direito está em mau estado. Simplesmente, os cabo-verdianos estão a ficar um pouco mais informados. Os cabo-verdianos estão... ao contrário do que muita gente supõe, há uma massa crítica que começa a formar-se. Não sei se é muito alargada ou não, mas detecta-se que ao lado de situações quase vergonhosas que vêm acontecendo, há jovens, rapazes e meninas que cada vez mais vão adquirindo um sentido crítico, um olhar crítico para a vida. Isso que é fundamental. Por isso eu costumo dizer, é preciso um pouco de paciência com estes cabo-verdianos. Não sei se a minha geração conseguiu passar tudo, mas a situação em Cabo Verde está completamente difícil. Está muito difícil. Olha, por exemplo, a situação dos transportes públicos. O Serviço Público de Transportes. Foi criada uma empresa CV Interilhas, né? Bom, eu digo que nós temos um caos em Interilhas. É um capas Interilhas. Aquilo é um caos. Agora, acho que os cabo-verdianos não vão cometer o erro de pensar que esse problema não está a ser resolvido por incapacidade, por burrice, por estupidez. É estúpido pensar que alguma dessas coisas é que está por trás da não solução desse problema. Não é. Há um problema de vontade política associada a interesses e, eventualmente, a conflitos de interesses. Tu não dizes que esses problemas sejam resolvidos. Porque, olha, nós temos quadros relativamente à gestão de transportes, quadros capazes de diversas áreas, de diversas formações, quadros cabo-verdianos com capacidades técnicas e intelectuais e outras capazes de integrar e de dirigir uma equipa onde até podem estar técnicos estrangeiros, eventualmente, experiências, etc., capazes de conceber, executar um serviço público que sirva os interesses estratégicos de um arquipélago. Mas não está. Tem um caos. Regressemos a 90, 91. Consta que o engenheiro António Espírito Santo estava para ser o primeiro presidente do Parlamento no país democrático, depois da abertura democrática. O que é que aconteceu? Eu nunca assumi candidatura para a Assembleia Nacional. Mas havia uma vaga de fundo. Tinha alguns apoios, eu sei. Não procurei. O que eu estou a dizer é que não procurei. Agora, eu lembro-me, por exemplo, no dia em que íamos discutir a questão, abrir o jornal Voz do Povo, na última página,
com a minha fotografia a dizer que eu era candidato. Ninguém me tinha pedido para ser candidato. Eu não pedi a ninguém para ser candidato. O jornalista não me consultou e apareceu isso. Portanto, agora, de todo modo, entendi duas coisas. Que não me sentia preparado para o cargo e, sobretudo... O facto de não ser jurista? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não me sentia preparado. A experiência e outros que me faltava e algum conhecimento também. Não me sentia preparado. Tem uma carreira política longa, vem desde a clandestinidade. Na clandestinidade lê-se livros. Pá. Uma coisa é ler livros. Pá. Uma coisa é ler livros. Outra é pôr mão na massa. Eu não tinha posto mão na massa. Teoria à prática. Sim. E então também apercebi-me de que havia gente que não me queria. Tinha alguns anticorpos no MPD? Não, tinha muitos. Mas eu entrei lá, ajudei a fundar. O objetivo era juntar tudo o que fosse preciso para instaurar a democracia. Mobilizar todos os democratas. Todos os que quisessem. Chamem-me os nomes que quiserem. Façam o que eu quero. Façam o que eu quero. E ficam autorizados a chamar-me os nomes que quiserem. Vamos, era isso. Esse que era o meu lema. E, portanto, aí não... Já em 96, como é que eu fui presidente da Assembleia? Foi convocado uma reunião do grupo parlamentar para discutir a questão da mesa. Antes de ir, perguntei a mim mesmo, e agora, António? Não, eu vou trabalhar. Eu fui para essa reunião disponível para voltar à minha profissão. Chegados lá, na sala, todos reunidos, o Dr. Carlos Veiga diz que o candidato dele era eu. Que surpresa. Surpresa, sim. Porque não tinha falado consigo, não é? Não falou comigo. Nem um segundo antes. Porque era eu, porque o Amílcar não queria, etc. E eu, tendo em conta o que se tinha passado na primeira legislatura e outras coisas, eu disse que sim. Sentia-me preparado. É claro que Veiga, eventualmente, terá falado com outras pessoas. E se ele assumiu com sinceridade a proposta, isso não me inibiu de ficar convencido, na altura e ainda hoje, que foi uma proposta para eu dizer que não. Acredita nisso? Acha que foi isso mesmo? Sim, e depois vieram indícios depois, não da parte dele, mas de outros. Como já no início não se tinha mostrado muito interessado, não é? Pois, repare que da primeira vez eu até votei o critério segundo o qual tinha de ser um jurista a ser presidente da Assembleia. Eu votei isso. Portanto, o engenheiro, para a segunda vez, vai votar, vai aceitar. Olha a coerência. Vai aceitar. É porque está a revogar o critério anterior. Portanto, eu aceitei e no meio... Portanto, claro que fiquei atrapalhado. Eu falei, depois que eu fui eleito no grupo parlamentar, eu gaguejei algumas coisas lá. Mas havia outros interessados, outros candidatos a esse cargo? Não soube. Nunca soube, nunca me interessei saber. Como é que se diz? Eu falei, depois de coisa, não me lembro se agradeci. Não sei. No meio daquela atrapalhação, não me lembro sequer se agradeci a confiança depositada. Só me lembro de, no meio dessas palavras, ter escapulido o seguinte: eu nunca pedi nada a ninguém neste partido. Mas escapuliu-me assim. E no corredor é que o Jantão vai-me dizer: com que então nunca pediste nada a ninguém neste partido? E é que eu acordei. Sim, a boca fugiu-me para a verdade. Como quem diz: vou ser presidente da Assembleia Nacional. Não é nenhum favor que me estão a fazer. Não, mas eu não vou fazer favores. Mas eu também não vou fazer favores. É lei. É lei, o regimento, a Constituição.
Portanto, entra em 96, entretanto, antes o MPD já tinha sofrido uma primeira cisão com o nascimento do PCD. No seu mandato há alguns casos, nomeadamente aquela situação da privatização da Enacol, e depois há uma segunda cisão com a criação do PRD. Não sei se recorda os principais marcos ou momentos do seu mandato enquanto Presidente do Parlamento. Sim. O que é que lhe deu mais dores de cabeça? Não, há o caso Enacol e há também a autossuspensão do Primeiro-Ministro. No caso Enacol, eu ouvi o Alberto do Rosário há dias... Em conversa que teve connosco, sim. A dizer que o problema... ele queria uma refinaria em Cabo Verde. Essa pretensão foi desmentida. Ou digamos, ele disse isso na Assembleia Nacional nos debates em 2000. Essa pretensão foi desmentida em 1997 pelos angolanos que, numa reunião em setembro, disseram: nós nunca ouvimos falar de refinarias. E, portanto, é isso. Aquilo, digamos... Vou voltar a... Mas ele disse isso como uma proposta, porque depois na conversa ele diz e reconhece também que muita gente dentro do MPD e do governo era contra essa ideia de refinaria. Portanto, ele faz essa ressalva. Não. Os angolanos, que depois a refinaria não foi avante porque gente dentro do MPD não deixou. Não. Eu, pelo menos, e muito mais gente, ouvi falar de refinaria no ano 2000. Mas em 1997, em setembro de 97, a ata da reunião registra um desmentido dos angolanos, segundo o qual haveria essa pretensão. Aliás, se refinaria houve, terá sido da Galp. Os parceiros portugueses terão eventualmente tido investimento de Angola. Ou seja, poderemos ter, não sei se alguém levou um golpe. Não sei se alguém levou um golpe. Agora, que a Galp acabou por ter investimento angolano para uma refinaria, se a memória não me falha, eventualmente terá tido. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa. Ainda nesse é que Gualberto do Rosário e o primeiro-ministro Carlos Veiga, durante alguns dias, vão dizer coisas opostas sobre as circunstâncias, sobre se houve concurso ou se não houve concurso e outras. E Gualberto do Rosário dizem coisas absolutamente opostas. A comunicação social cabo-verdiana é que não se deu conta disso. Mas, contradições. Sim, os jornais estão lá, as coisas estão registadas, etc. Portanto, e o senhor, como Presidente da Assembleia Nacional, qual é que foi o seu papel? Eu estive metido naquela carta. Estava eu a dizer que, para além dessas contradições, depois, pronto, Gualberto e Veiga acabam por acertar agulhas, mas durante muitos dias há essas contradições públicas. Um momento doloroso para mim foi quando expulsam deputados por uma via nem sequer de um partido stalinista. Quer dizer, faz-se uma reunião, as pessoas fazem votação de braço no ar e decidem que as pessoas estão expulsas do grupo parlamentar. E, portanto... E ainda se lembra dos deputados a que foram expulsos? Um deles é o Simão Monteiro, José António dos Reis. Eu tenho a lista deles, posso mandar. Portanto, foi contra essa medida, mas como Presidente da Assembleia não podia fazer nada. Sim, mas repara que é um procedimento antidemocrático extremo. Mesmo nos partidos stalinistas,
finge-se fazer um processo disciplinar. Eu estou a falar do grupo parlamentar, mas foi doloroso para mim. O segundo momento é quando Veiga autossuspende-se do cargo de Primeiro-Ministro. Só para situar os nossos ouvintes, isto foi em 2000. 2000, sim. Sim. Não, é em finais de julho, creio que 29 de julho, Veiga dá uma conferência de imprensa a dizer que é candidato a Primeiro-Ministro e por isso está suspenso do cargo. Eu tinha uma visita programada para a China no dia seguinte, mas nessa noite ouvi o líder parlamentar do MPD a dizer que, em decorrência disso, o Alberto Rosário já era o primeiro-ministro de Cabo Verde. Foi profundamente chocante para mim ouvir que em Cabo Verde o primeiro-ministro era nomeado por outra pessoa que não o Presidente da República. Profundamente chocante, mas pronto, fui para a viagem. É certo que eu estava contra, eventualmente teria dito em privado, pelo caminho, que eu estava contra, mas quando voltei, cheguei e encontrei uma história a dizer que eu e Vladimir Brito estávamos entre os conspiradores contra isso. Foi difícil para mim de gerir, só que o Sr. Presidente da República facilitou-me as coisas, sem querer, não houve como. Digamos, ele fez um discurso onde disse que tinha havido um golpe de força. E a partir dessa caracterização, como Presidente da Assembleia Nacional, eu recebi um pacote de leis assinado pelo Alberto Rosário e eu devolvi. Não és Primeiro-Ministro. Pronto. E Momento de grande tensão. E o resultado foi Veiga demitir-se. E no discurso de explicação de porque é que se demite, ele diz: alguns querem criar instabilidade. Eu senti-me... Estava incluído nesse alguns. Eu estava incluído nesse alguns, mas honrado, porque como constituinte nunca me passou pela cabeça a ideia de que o primeiro-ministro de Cabo Verde pudesse ser nomeado, anunciado ao país, pelo líder parlamentar de algum partido. Mas Veiga continuou a dizer que a razão estava do lado dele. A razão, não sei. Eu não acredito nessa razão jurídica. Aliás, eu fui ao Tribunal Constitucional. Eu disse ao Sr. Presidente da República, na altura, que eu queria ir. Ele disse-me, não vá. Mas disse-me com aquele ar de quem acha que eu ia perder. Só que já estava muito desconfiado do sistema de justiça em Cabo Verde. Ele disse, vou. O que é que se passou no Tribunal Constitucional? Há Teresa Évora, que terá minutado o acórdão, só que ela põe o tribunal a espada ao peito, dizendo, agora não estou a citar as palavras dela, estou a usar a ideia, nós temos de indicar o sentido e o âmbito desta norma. Mas dizendo o sentido e o âmbito da norma, o que é um candidato, a partir de que momento é que temos um candidato, veio aí à vida. E então o Tribunal Constitucional limitou-se a dizer que não era inconstitucional, mas não fixou o sentido e alcance da norma. Resultado, a própria doutora que minutou não votou a favor do acordo. É interessante. Agora, politicamente... Uma história interessante, num período em que as pessoas dizem que Cabo Verde tinha 2 primeiros-ministros. Pois, tivemos 2 primeiros-ministros. Um suspenso e outro interino. Portanto, há dia eu disse isso. Mas depois veio, Gualberto vai para vice-primeiro-ministro, é isso, não é? Vem para primeiro-ministro. Porque Veiga demite-se. Antes. Veiga demite-se e... Claro, é primeiro-ministro. É isso. Há coisas interessantes aqui.
Uma história que fez correr muita tinta, muitos Sim, argumentos jurídicos, na altura foram esgrimidos. Sim, mas Mas ainda hoje está convencido de que a razão não estava do lado de Carlos Veiga. vamos lá. Os meus amigos juristas que me desculpem. Aqueles argumentozinhos são fraquinhos. São fraquinhos. Ou não, desculpem lá. Chamem nomes que quiserem. Chamem-me arrogante. Chamem-me o que quiserem. Eu era provedor de justiça. Quando me mandaram algo que me obrigava a voltar ao assunto. E sabes o que é que eu fiz? Eu escrevi um texto, mas a partir de pensamento matemático, a partir da noção de ciclo e de ciclo eleitoral. Agora, na altura, em 2000, já o mundo todo dizia, por exemplo, no Brasil, que há candidato só depois do tribunal aceitar a candidatura. Agora, alguém diz, eu sou candidato, depois vai até as Bahamas, ficar lá 6 meses, 8 meses, no bem bom, porque declarou-se, porque é um primeiro-ministro que se declarou candidato. Não estás a ver que isso é um absurdo? Isso é um absurdo. Muito bem, senhora engenheiro, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Olhando agora a essa distância, 50 anos da independência de Cabo Verde, não lhes vou pedir, obviamente, um balanço, mas se tivesse que eleger assim, alguns momentos que para si foram marcantes nessa caminhada, o que é que diria? Não vai dizer que valeu a pena a independência, porque isso toda a gente diz, não é? Há alguma coisa... Aquilo que nós, por exemplo, aquilo que nós devíamos ter feito nestes 50 anos, não fizemos. E que urge, de facto, implementar, realizar. Olha, sempre comparando o presente e o passado. A minha família, sem querer, as memórias da minha família, sem querer, encaminharam-me para o nacionalismo. Por exemplo, meu avô, pai da minha mãe, Santo Antão, alegadamente teria sido apanhado com garrafões de garoco para levar para Santo Antão. Estava a fazer contrabando. Era contrabando e, portanto, ele teve de pagar uma terrível multa. Para isso ele teve de vender o próprio soalho da casa para pagar a multa. Minha avó, eu não conheci meu avô, minha avó que me contou, minha mãe também falou-me disso. Meu pai, que é do outro lado, acha que não, senhor, meu avô não fazia isso, que foi outro alguém que pôs no nome dele. Certo, quando a minha avó contou-me essa história, eu tive a sensação de estar diante de um absurdo. E quando li o programa menor do PIGC, que diz coisas que hoje não me lembro, mas ficou-me para sempre, a seguinte frase: livre circulação de pessoas e bens pelo território nacional. Retive isso como se fosse a reabilitação do meu avô. Só que, e portanto nunca me esqueci, só que, curiosamente, ainda em 90 nós tínhamos alfândegas em Cabo Verde. Outra coisa, e portanto, hoje, quando temos dificuldades em sair da praia para ir para São Nicolau, como provedor de justiça, houve um dia em que em 24 horas saí de cá e estava em Santo Antão, 24 horas. Depois, para ir a São Nicolau, eu passei um mês. Já depois de 2016, 2017. Quer dizer, repara os sonhos, repara as coisas que aconteceram no passado e que hoje como que se repetem numa espécie de alerta. Porque isso não pode ser. Outra coisa, por exemplo, é uma outra legislação
que nós aprovamos. Meu pai, em Santo Antão, em Cabo Verde, era muito hábito de... havia muitas situações sociais em que os homens tinham uma mulher legítima, muitas vezes, muito mais antigamente, às vezes já era até uma portuguesa vivendo em Portugal, e tinham cá uma outra mulher, tinham filhos, e depois dessa mulher aturar o homem durante décadas, o homem morria e vinha outra e levava tudo. Meu pai várias vezes falou muito mal disso. E lembrei-me dele quando, digamos, o PIGC acabou com a distinção entre filhos legítimos e ilegítimos. E quando nós apoiamos, quando nós aprovamos a ideia e a lei da união de facto. Porque há uma injustiça histórica que muita gente se opõe a isso, sem saber de onde é que estamos a vir. Estamos a ver dessas situações. Pronto, mais... Enfim, Mas e mais... há muito mais elementos para a memória, mas que parecem pequenas coisas, mas que é o desmantelamento de situações de opressão colonial, de opressão patriarcal, que foram sendo desmantelados, às vezes não damos por isso. O direito à saúde e outras coisas. Nós temos de... Está em perigo também. Muito bem. Sr. Engenheiro, se tivesse que idealizar Cabo Verde para a próxima década, Cabo Verde é que consegue vislumbrar, ou Cabo Verde é que gostaria de deixar para os seus netos? Olhando para os desafios que nós temos na atualidade, falou em instantes na questão dos transportes, Cabo Verde é que idealiza? Bom, hoje isto é um tratado, isto é um manifesto. Exato. Bom, a verdade é que 50 anos depois nós saímos de um país improvável, em 75, hoje nós somos um país de rendimento médio-alto. Portanto, isto é obra. Agora, que país é que consegue vislumbrar daqui a 10 anos? Eu gostaria de um país não de rendimento médio-alto ou médio-baixo, ou seja lá, ou qualquer número. Gostaria de um país, gosto e quero, e é preciso que os cabo-verdianos se batam por um país onde haja mais equidade, menos desigualdade e mais transparência, mais democracia e mais participação. Direi que eu quero que ninguém se mexa nos direitos fundamentais e nas liberdades fundamentais da atual Constituição. Com exceção da questão da língua. Digamos que quer uma Constituição. A nossa Constituição é democrática, diz democrática, mas quero-a nacional, que não é, por causa da língua materna. É preciso que esse artigo só tenha uma frase. Línguas oficiais são a nossa língua materna e o português. Acha que os partidos políticos vão se pôr de acordo em relação a essa revisão para a oficialização do crioulo? O que eu digo o seguinte, seria importante que eles se pusessem de acordo com isso. Mas se os heróis do povo não aparecerem, é preciso que apareça o povo do herói. Novamente. Que os cabo-verdianos exijam que isso seja feito. Quer dizer, é um paradoxo. Toda a gente canta nas línguas, nas variedades da nossa língua materna. Tem dignidade para ir para todo lado. Agora, já não se pode estudar na escola. Temos um Estado supremacista. Gastamos milhões a ensinar o português. E quase zero a ensinar a nossa língua materna. E depois, resultado. Chega-se em Portugal
ou noutros países estrangeiros, os nossos alunos têm dificuldades. Mas isso é normal. Quem não conhece, quem não estuda a sua língua materna, tem dificuldades em aprender as outras línguas e, portanto, tem dificuldades. Isso, todos os neurolinguistas, os pedagogos, todos estão de acordo com isso. Recentemente, isso foi notícia em Portugal. Agora, a extrema-direita e os racistas vão dizer, talvez, não aprendem, são capazes de aprender o português. E, no entanto, eles apoiam o supremacismo da língua portuguesa em Cabo Verde. Quer dizer, há várias coisas. Um arquipélago desenvolvido é aquele, eu não consigo imaginar de outra forma, é aquele que tem um sistema de transportes rápido, eficiente. Agora, enquanto o núcleo central das decisões for o lucro de A, B ou C, privado, não vamos ter isso. Não vamos ter isso. E, inclusivamente, isso para não dizer, até porque aquele contrato, ou alguns desses contratos, quando se lê o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre isso, claramente que houve um negócio boca a boca. Houve um negócio boca a boca. Eu estou a dizer isso com todas as letras. Quer dizer, estamos nisso. Mas um arquipélago tem que ter um sistema de transportes. Um arquipélago tem que ter um sistema de transportes. Gostaria de ter, por exemplo, universidades. Mas isso teria de começar hoje. No que respeita, por exemplo, ao ensino, a certas metas qualitativas para as nossas universidades, bom, eu vejo para a minha profissão. Eu digo, bom, um engenheiro formado em Cabo Verde tem de ser engenheiro em qualquer lado do mundo. Mas um engenheiro cabo-verdiano tem de conhecer Cabo Verde mais que qualquer engenheiro que vier cá, de outros países. Temos de pôr isso, temos de ter esse tipo de ambições e temos de fazer isso, temos de trabalhar para isso, e os cabo-verdianos têm de exigir que seja assim. Têm de exigir que seja assim. São coisas que terão que ser resolvidas na próxima década. Nas próximas décadas. Digamos que temos de ter ambição. É preciso fazer a nação cabo-verdiana participar mais nas atividades internas de Cabo Verde. É preciso pôr de lado algumas reações de ciumeira ou que às vezes aparecem na burocracia, no funcionalismo e que ajudam a afastar grandes capacidades cabo-verdianas, mas que vêm do estrangeiro. É preciso pôr isso. Nós temos de ter maneira de os ir buscar essas capacidades, porque existem em todas as áreas, mas absolutamente todas. E continua aquele espírito de eu sou cabo-verdiano, eu quero ajudar, todos continuam disponíveis para ajudar. Nós temos agora de organizar para unir a nação cabo-verdiana dentro da sua diversidade e pluralidade, mas a serviço de um objetivo, que é Cabo Verde. Muito bem, Sr. Engenheiro, obrigado por ter vindo aqui ao 50 anos Vozes da Independência, por ter partilhado as suas memórias e, sobretudo, também por ter lançado algumas pistas, algumas reflexões sobre Cabo Verde para as próximas décadas. Obrigado por ter vindo. Obrigado.